ao Nomadcast, o podcast e videocast da Nomad, com temas que te ajudam a entender melhor o mercado global para construir o seu futuro em dólares. Nesse episódio, a gente vai falar sobre alocação estratégica de ativos. Em bom português, a nossa convidada de hoje vai ajudar a nos entender onde investir. Então, quem é ela? É Cindy Shimoide, Head de Consultoria de Portfólio da BlackRock para a América Latina. Antes de deixar ela se apresentar e falar um pouco mais, eu chamo meu companheiro de bancada, Danilo Gliori, para fazer a primeira pergunta para a Cindy. Olá, Danilo. Oi, Paula. Oi, Cindy. Obrigado pela presença. Muito joia dessa parceria com a BlackRock. Pela primeira vez, a gente está trazendo alguém que não está baseado no Brasil, né? Então, muito legal ter você aqui com a gente. Primeira pergunta, a gente sempre gosta de explorar um pouco a carreira das pessoas. Então, acho que eu começaria pedindo para você contar um pouco quem é a Cindy, como é que é a sua história de trabalho, como é que foi essa mudança para os Estados Unidos. Conta um pouco aí quem é você no mercado financeiro. Claro, não, prazer. Obrigada, uma honra estar aqui com vocês. Sou carioca, nasci no Rio, fiz faculdade aqui, né, na FEA USP, administração, e comecei minha carreira sempre na área de asset management, seja no Unibanco, a JP Morgan, aqui em São Paulo, e a oportunidade veio para estudar o MBA, né? E aí eu fui para a Universidade de Chicago em 2006, me formei e acabei ficando por lá. Mas sempre trabalhando com a América Latina. Eu acho que essa era a minha condição. Posso até sair do Brasil, mas continuar acompanhando o mercado brasileiro, viajando para cá, entendendo o viés, né, do investidor brasileiro, mas trazer esse conceito de investimento internacional para os nossos investidores. E quando que foi isso, né? Você começou, já era no início dos anos 2000, então você passou por alguns momentos emblemáticos, né, do mercado. Então, o que eu queria saber, assim, o momento atual tem algum paralelo com algum desses ciclos dos últimos anos que você viveu no mercado? Acho que sim, né? Desde 2000, aquela primeira crise, né? Acho que saindo dos anos 90, foi um período longo de crescimento, né? Então você tinha a inflação baixa, desemprego baixo, mas aí veio o tech, a bolha, né, que estourou das empresas dot-com, que na época o mercado chamou muito de euforia especulativa, né? Que é a crise associada às empresas de tecnologia. E de internet, ou seja, a pessoa estava decidindo como que você precifica aquelas empresas que surgiram no mundo online. Que tem um relacionamento com o mercado de hoje, né? Onde hoje a gente está falando muito ainda de tecnologia. Para piorar, na época, teve o ataque das Torres Gêmeas em setembro, né? 11 de setembro. E aí eu fico pensando, assim, né? Quando a sua pergunta foi como traz para o mundo de hoje, se naquela época, né, 2000, 2001, o pessoal me falasse, depois das Torres Gêmeas, que daqui a 20 anos, 25 anos vai continuar tendo tensão geopolítica, né, a gente ia ficar triste, mas muito crível, né, bem plausível. Então, trazendo para o mundo de hoje, eu acho que é diferente, né? Naquela época, realmente teve um ciclo econômico, né, teve altas e baixas. Hoje, eu acredito que não é uma questão de ciclo, né? Não é um ciclo, este não é um ciclo típico, né? O que a gente está vendo realmente é o que a gente chama de mega forças. Né? O que são mega forças? São aquelas mudanças estruturais que remodelam a economia. Que aí vem, não é uma questão só de tecnologia, é uma questão de inteligência artificial e fragmentação geopolítica. Né? Então, a gente não pode mais olhar o mundo em termos atuais, em termos de ciclos econômicos ou desvios temporários, né, em uma tendência mais estável de longo prazo. Eu acho que não é essa a ideia, é realmente um remodelamento das economias globais e a transformação de longo prazo. Então, eu faria essa analogia com 2000, 2001. Depois de lá, teve outras crises, né? De 2008, né, que é o Great Financial Crisis, que foi relacionada à crise de mortgage, né, subprime, dos Estados Unidos, né, relacionados a ativos de imobiliários, de housing. Naquela época, o preço do petróleo, o preço de alimentos subiu, instituições financeiras muito importantes faliram, né, então você lembra aí do Bear Stearns, Lehman Brothers, e aí veio aquela ação do governo para resgatar, né, o bailout dos bancos. Não acho que tem uma analogia com o que a gente está vendo hoje, talvez uma herança positiva, que eu acho que foi muito benéfica daquela época, foi a atenção a risco, né? Então, nunca mais tem se falado tanto de gestão de risco, né, depois daquela crise. E, para falar a verdade, hoje na BlackRock, boa parte do meu trabalho é entender os riscos de uma carteira, o que o investidor está correndo, né, na renda fixa, risco de crédito, né, de spreads,
de taxas ou risco de inflação. Na renda variável, a gente olha para risco de mercado, né? Que se é um mercado acionário, sempre vai ter o risco aí de mercado. Risco de país, risco de setor, idiosincrático. Então, existe aí uma cultura maior de gestão de riscos, que eu acho que foi super benéfico vindo daquele momento. Ô Cindy, e pegando só uma parte do quando a gente pensa em gestão de riscos, acho que tem um tema que está bastante, assim, em voga, que é a questão se a gente tem uma bolha de informação em torno aí das empresas de tecnologia. Então, fazendo um paralelo com a dot-com, né, da crise lá da virada dos 90. Como é que vocês enxergam esse tema? Você acha que é possível que tenha uma bolha de informação ou isso não tem muito a ver com quando a gente olha para os números de hoje? Na época de 2000 realmente foi, né, a bolha estourou, né, que a gente fala. Hoje em dia eu acho que além de tecnologia, é aquela mudança estrutural mesmo, que são as mega forças, né, então a visão de mercado positiva para Estados Unidos tem em parte, né, boa parte disso é a visão de longo prazo, que a inteligência artificial vai ter nos mercados, mas também é ganhos corporativos. Né? Então, o pessoal está muito positivo depois dos resultados do quarto trimestre, onde você vê realmente empresas de qualidade. Né? Então, eu acredito que não é a questão que a gente viu na época do dot-com, né? Apesar de ter essa associação de tecnologia, eu acredito que seja uma coisa mais estrutural, de mais longo prazo. Boa. E aí, falando em outro tipo de risco para o mercado, que é juros, né? Então, os valuations parecem elevados, né? Tanto que existe essa discussão se tem ou não tem bolha, enfim, que você já comentou. Mas a gente tem os juros altos por mais tempo que tendem a ser negativos e tem muita discussão sobre se eles vão voltar a cair, quando eles vão voltar a cair, se pode ser que tenha uma nova alta, né? Então, a dúvida é, com esse cenário, né? Com esses riscos que existem, é hora de diversificar mais em outros mercados também, como europeus, emergentes, ou os Estados Unidos continuam sendo a bola da vez? Como que tá a visão de vocês? É muito difícil hoje em dia estar fora de Estados Unidos, né? Se você olha para o mercado de ações global, o índice ACWI, Estados Unidos antes, no passado, era 40, 45% do índice, hoje está 65%. Né? É difícil ir contra Estados Unidos, né? E quando a gente olha para retorno, né, principalmente o S&P 500, aquela medida dos Estados Unidos, mais de 60% do retorno do S&P 500 nos últimos 5 anos veio das top 20, né? As 20 maiores ações daquele índice. Né? Então, a composição setorial mudou, ela está realmente mais concentrada, a questão de tecnologia volta à tona, né? Boa parte daquelas ações, sim, estão associadas ao setor de tecnologia, e a gente chama isso de excepcionalismo de Estados Unidos, né? Então, a gente realmente está a favor, por causa da inteligência artificial, a questão de qualidade das empresas, mas eu acho que talvez não seja só um play de S&P 500, né? Porque o nosso trabalho como gestores de carteira, eu acho que é sempre ajudar o investidor a diversificar a carteira. Mas aí está todo mundo falando dos Estados Unidos, né? A sua pergunta tem que olhar para a Europa, tem que olhar para emergente. Mas até dentro dos Estados Unidos a gente pode diversificar. Simplesmente a entrada no S&P 500 numa carteira brasileira já traz a diversificação. Mas outras alternativas, né? Seria realmente a questão setorial. Eu acho que a administração do governo dos Estados Unidos atual, né, tem vários setores que vêm à tona, né, energia, né, com investimento em energia, né, os Estados Unidos têm essa questão de autossuficiência ou predominância no setor de energia, bancos, né, nem diria bancos, mas o setor financeiro como um todo, né, que a gente está vendo esse movimento de descentralização financeira nos ativos digitais vindo à tona, né? Então, tem muitos aspectos positivos, o apoio, né, da administração atual, e tecnologia, novamente, né? Então, setores ou mega caps, que eu havia falado, né, a empresas super grandes, e é claro, tem que administrar o risco, né, que é o que você está falando. Talvez adicionar essas posições mais concentradas com um índice mais amplo, né, um índice que a gente fala de menor volatilidade, minimum volatility, que hoje está disponível no mercado também, ou índices que a gente chama de equal weight, né? Então você diminui aquela concentração, mas continua a exposição aos Estados Unidos. A verdade é que a Europa talvez esteja num ciclo diferente, né? Talvez existam surpresas mais positivas, especialmente se houver uma resolução na Ucrânia, é isso que a gente está acompanhando mais. Mas talvez Reino Unido, Suécia, tenha aí umas surpresas mais positivas. Ainda em mercados desenvolvidos, estamos olhando muito para o Japão, né? A questão do Japão sempre foi
o fundo de pensão japonês é enorme, né? Porque a cultura de economias, né, de aposentadoria, e essa, na verdade, foi um ponto de questionamento, né? Mas o consumidor japonês, né? Como é que a economia vai se aquecer se eles não consomem tanto? Hoje em dia é diferente, a gente vê, né, o crescimento vindo do gasto do consumidor, né? E muitas reformas corporativas incentivando buybacks, né, e pagamento de dividendos. É claro que há riscos com cada investimento, então no Japão a gente olharia mais com a questão da moeda, né? A gente tem um risco aí de desapreciação, né, que a gente sempre monitora. Isso, então, mercados desenvolvidos, emergentes, que foi a sua pergunta, um mercado, acho que você recebe pouca atenção, que poderia receber mais, acaba sendo Índia, né? A Índia é uma história interessante, onde todo o quadro demográfico, né, junto com o contexto de globalização, eles andam lado a lado, né, par a par. É um país interessante no sentido de que a faixa etária é 28 anos. Né? 65% da população tem menos de 35, 50% da população tem menos de 25. Né? E o que isso se afeta em termos de investimento na economia? Quando a gente olha para o mercado de trabalho, né, qual que é a força que está indo para o trabalho? A taxa de participação média é de 32%. Então, você tem aquela mão de obra, né, disponível, que está entrando no mercado, junto com o processo de digitalização, né, inclusão financeira, né? Índia é um país onde a adoção realmente é alta, então a gente tem boas perspectivas. Eu acho que alguns analistas de mercado, eu sempre falo positivo a ideia do risco, o que a gente está monitorando. Alguns analistas de mercado questionam, na verdade, se já não está no preço, né? Se o valuation já não está alto o suficiente, mas a gente é um mercado que valeria a pena monitorar. A Índia tem uma coisa interessante que ela, de alguma forma, ela participa ativamente das ondas de inovação tecnológica, né? Tem desde curiosidades como, assim, CEOs das grandes empresas de tecnologia americanas são indianos, né? Ou de origem indiana. E quando a gente pensa em programação, desenvolvimento de software, também a Índia tem um papel importante. Você acha que isso continua nessa onda de inteligência artificial? Será que a gente pode pensar na Índia também como um player relevante na fronteira de inovação, na corrida da IA? Certamente, e eu acho que também a reeleição do primeiro-ministro pela terceira vez trouxe aquela estabilidade política, monetária que o pessoal estava esperando. Geralmente, com tecnologia, Índia tem uma adoção muito alta, né? E hoje em dia, na verdade, o pessoal também está falando muito de China, né? Um acesso mais barato à tecnologia via China. Então, o investidor que está acostumado a ouvir, né, a acompanhar a China, eu acho que a Índia acaba sendo ali na mesma linha, especialmente em relação à tecnologia. E aí a gente estamos falando muito de diversificação, né? Vários índices para acompanhar. Os dados mostram que o patrimônio da população brasileira ainda está 95% concentrado em ativos locais, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como se expor a esses mercados, né? Enfim, a gente sempre que traz a BlackRock aqui, a gente fala bastante de ETFs, mas acho que quem nos ouve, quem nos assiste, talvez ainda tenha um pouco de dúvida de como se expor, quais são os formatos mesmo, né, as opções de investimentos. Claro, é verdade. O investidor brasileiro está muito concentrado no mercado doméstico, né? Por razões históricas, a taxa de juros sempre mais elevada, então não tem sido errado, né? É compreensível. A verdade é que eu acho que no curto prazo, no momento atual, e no longo prazo também, vamos falar de curto prazo e longo prazo. No curto prazo, no momento atual, a gente entrou o ano com preocupação inflacionária, né? Você vê o Banco Central mantendo a posição de aumento de taxa de juros. Então, nesse cenário, onde o real desvalorizou bastante no ano passado, especialmente em dezembro, com pressão inflacionária e juros mais altos, você realmente vê um potencial para desaceleração na atividade econômica. Então, quando a gente olha para o mercado local, né, e vê a oportunidade Estados Unidos, né, que eu acabei de falar, e aquela divergência, a gente tenta falar com os nossos investidores, né, para diversificar um pouco no exterior, né? O mais fácil seria Estados Unidos, mas a questão que eu acho com o investidor doméstico é essa percepção de risco, né? Que a gente acha que o mercado internacional tem riscos que eu não conheço, o risco é muito alto. Quando a gente olha para número, né, o risco desses mercados internacionais, mesmo que seja um pouco mais elevado, dada essa volatilidade recente,
é mais baixo do que o Ibovespa, né? Uhum. Então é uma questão de parâmetros. A correlação, quando a gente traz para reais, com o mercado internacional é negativa. Então, o real contra ações globais, medida pelo ACO, é menos 0,54. Então, aí lembrando, né, a correlação negativa é o que a gente quer, né, o que é o benéfico para a carteira. Então, entrar nesses mercados hoje em dia está muito mais fácil do que no passado para uma pessoa física, né? Antes a gente estava reservado aí para investidor institucional, para mercado private. Hoje em dia você tem ETFs com exposição ao mercado internacional ou BDRs, né, de ETFs, que é um acesso bem tranquilo, e você tem uma diversidade de opções, né? Mais de 100, quase 200 alternativas aí só no mercado de BDRs de ETFs. E a gente tem sido bem vocal em termos de educação financeira, a exposição em ativos internacionais. E tudo isso que você mencionou, né, nas últimas respostas, existem ETFs desses índices, né? Você falou de índice de baixa volatilidade, equal weight, os próprios índices dos países, né? Índia, China, tudo isso é acessível via ETFs, né? Uma pessoa não precisa ir lá fazer um stock picking. E... Exatamente, essa é a grande vantagem. Eu acho que o investidor que estava acostumado a selecionar uma ação ou outra, hoje, né, a palavra-chave aqui é diversificação, né? Então, via ETF você tem acesso a múltiplas ações, não só a renda variável, a renda fixa também, né? Você não precisa ficar controlando a duração da sua carteira você mesmo, você pode comprar esses índices, né, que já te dão aquela manutenção da duração. Então, em termos de operacionalização, é muito mais prático, né? Você não precisa ficar repensando qual ação da hora, né? É melhor investir naquele grupo de ações ou naquele grupo de setor, no país, né? Fica mais diversificado. Uma das coisas interessantes que o mundo dos ETFs permite é você também criar veículos temáticos, né? Como é que você vê esse tipo de possibilidade? Quais seriam os temas mais interessantes para a gente acompanhar? Que a gente chama das mega forças, de novo. Existem algumas, eu acho que hoje em dia as duas principais que o pessoal tem aderido bastante, né, e tem apresentado resultados interessantes, foi o primeiro que eu falei, mais relacionado à tecnologia, à inteligência artificial, e o segundo, ativos sustentáveis, né? Ou seja, essas questões temáticas, a ideia é que seja uma força estrutural que realmente mude, né? Não é uma moda, necessariamente, seriam coisas de longo prazo, né? O tema tem que ser alguma coisa que mude a economia no longo prazo. Nesse sentido, inteligência artificial, né, é um grande tema, né? A gente vê aí muitos questionamentos, porque está todo mundo interessado, mas como é que você ganha dinheiro com isso, né? Boa parte dos aplicativos, ChatGPT, são de graça, são gratuitos, né? Então, quem está ganhando dinheiro com isso? E aí, o pessoal, em termos de investimento, como é que eu invisto? Né? Então, a gente vê a inteligência artificial em grandes fases, né? Para poder entender como é que eu posso entrar nesse investimento. Eu diria que a primeira fase, que é onde a gente está agora, que é a construção da infraestrutura, né? Em inglês a gente chama de build-out, que é toda a questão de semicondutores, as empresas que realmente estão investindo nessa questão. Acho que recentemente teve muitas questões em relação, mas será que elas não estão gastando muito dinheiro com CAPEX, com pesquisa, com desenvolvimento? É necessário esse investimento. A gente acredita que não, que vai ser necessária uma mudança realmente que está transformando, remodelando as economias e que a gente não está lá ainda. A gente está no processo de desenvolvimento dessa infraestrutura. As notícias recentes no mercado, né, com novos algoritmos da China e tudo mais, eu acho que o mercado reagiu extremamente bem, que foi aquela queda momentânea, né, mas voltou depois, né? Eu acho que suporta muito essa ideia do tema de longo prazo de tecnologia de inteligência artificial, porque a maneira como interpretamos é que há maneiras mais eficientes de você fazer aquela inteligência artificial, aquele algoritmo, e que investimentos vai ser necessários, né? Então, essa primeira fase de infraestrutura, eu acho que é onde estamos, extremamente importante. A segunda fase seria a fase de adoção, né? E aí muita inovação vai vir, e aí não é mais concentrado em setor de tecnologia, né? E é quando os diferentes negócios vão começar a se remodelar para incorporar a inteligência artificial para fazer o negócio mais eficiente, né? E é claro, vai depender muito do ritmo de adoção, né, dos países, dos consumidores. Então, se na primeira fase de infraestrutura você vê ações aí mais de semicondutores, né, Qualcomm, Nvidia. Na segunda fase, você vê mais ações como Uber, né, Spotify. Então, são esses negócios que vão se remodelar para incorporar
essa fase. Né? E hoje em dia, isso aqui não é um stock picking dessas ações, não, né? Eu acho que a ideia é realmente, especialmente em temas que são mais desconhecidos, né? Que a gente está passando por ele agora, a ideia é realmente diversificar, né? Entrar em temas de infraestrutura de inteligência artificial, inovação e adoção de inteligência artificial. E a terceira fase seria realmente a transformação. E aí, quando já está no nosso dia a dia, né, incorporado, e aí mudou-se como a maneira como pensamos, como trabalhamos, como a gente vive dentro de casa, quando a gente vive no trabalho. E a gente não está lá ainda, né? Tá um pouco longe de estar lá. Talvez as empresas nem existam, né, para essa terceira fase no momento. Mas esse seria um grande tema, né? Inteligência artificial. Sustentabilidade seria outro, no sentido de que é uma questão mais de longo prazo e que realmente muda a maneira como nós pensamos, trabalhamos, avaliamos empresas, né? Hoje em dia a gente considera muito mais questões de ESG do que a gente considerava antes, mas seria o segundo tema. E como é que isso já está se incorporando nos ETFs, assim, esse tema de clima, de meio ambiente, de sustentabilidade? Se alguém quiser investir usando ETFs nessa área, já é possível? O mundo de ETF é tão flexível, né? Essa é uma das grandes vantagens, né? A diversidade de opções, né? Então, hoje em dia, você pode investir, por exemplo, em renda variável Estados Unidos, normal, né? A capitalização de mercado como a gente conhece, ou Estados Unidos com um quê de sustentabilidade, né? E mesmo nas nossas administrações de otimização de carteira, a gente utiliza retornos, riscos esperados, considerando o efeito climático, né? Tudo mais. Então, eu acho que está incorporado, existem opções de investimentos, né, em que você pode optar por o índice normal de capitalização de mercado ou um índice com a questão de sustentabilidade. E dito tudo isso, né, trazendo todos esses temas aqui, um dos nossos desafios é ajudar o investidor a entender como ele monta uma carteira com proporções, né, diversificação aqui, né, localmente e fora. Como que vocês na BlackRock montam carteiras, portfólios para os clientes? O que vocês levam em consideração? Claro, né, não dá para montar uma carteira aqui agora, mas quais fatores levar em conta na hora de escolher essa proporção de ativos? Claro, eu sendo um investidor, individual, né, como que a gente faz essa alocação, né? Eu acho que a grande palavra-chave que a gente mencionou algumas vezes aqui é a diversificação, né? Então, olhar para diferentes setores, diferentes países, diferentes classes de ativos, né? Não se concentrar em uma aposta única. Essa seria, eu acho que a primeira grande questão. A segunda, se eu sou um investidor brasileiro, né, com a minha carteira, a minha renda em reais, é estar mais confortável, essa seria uma dica, com a exposição cambial, né? Às vezes a gente acha que adicionar ativos internacionais vai trazer risco para a carteira. Na verdade, quando a gente olha em número, né, quando você adiciona a parcela de dólar, o risco até diminui, né? Porque você tem aquele efeito de diversificação, né? Risco, na verdade, você diversifica suas fontes de risco, né? Então, o risco total da carteira tende a se reduzir. E é engraçado porque a gente fala de risco cambial, risco é uma palavra que tem uma conotação negativa, né? Então, a gente trabalha muito exatamente com isso, né? Que risco não necessariamente é uma coisa ruim, né? Ele é ruim se é desconhecido, se você não sabe se está tomando risco. Mas a gente toma risco para ganhar retornos, né? Então, essa ideia de você estar mais confortável com a tomada de risco cambial, especialmente, que é o primeiro passo, né, para investir no exterior, eu acho que é importante. E às vezes as pessoas pensam também, né, que a gente só coloca esses ativos internacionais em carteiras agressivas, para o investidor mais arrojado, né? Se a gente vê o risco, a exposição à moeda, como um redutor de risco, na verdade ele se aplica para qualquer investidor, conservador, moderado, agressivo, talvez em diferentes proporções, a composição da carteira vai ser um pouco diferente, mas eu acho que investimento no exterior é válido para investidor conservador também, né? É por causa da diversificação das fontes de risco. No fundo, o que você está dizendo é assim, né? A taxa de câmbio ela se move na direção oposta ao que está acontecendo com os ativos locais, né? Então, no fundo, você está adicionando uma camada de proteção no portfólio quando você tem um pedaço exposto em dólar, né? Exatamente. A Lima resumiu isso com a frase "vol é vida", virou até camiseta. Se você não tomar risco, né? Acho que essa que é a graça. Risco é uma parte inerente
do investimento, né? Não tem como escapar. E é uma proteção à carteira realmente. Às vezes a gente pensa como proteção mais a parte de ativos reais, né? Ouro. Mas se a gente pensar em proteção como investimento no exterior, ativos sustentáveis, né? Seria outro também. Acho que essa parte é interessante. Outro ponto para a construção de carteiras que a gente leva muito em consideração é custo, né? Você realmente entender o quanto você está pagando por cada investimento. E aí, né, tanto o custo de entrada e saída, né, ou o custo de manutenção de você estar investido naquele ativo. Né? E aí que os ETFs, de novo, os BDRs de ETFs, acabam sendo uma alternativa não só barata, mas transparente, de você saber o quanto está pagando e acaba sendo bastante eficiente. Hoje em dia, eu acho que a gente tem a vantagem também, né, a ascensão do conceito de assessores financeiros, né, que existem no Brasil, né, lá fora o pessoal chama de Financial Advisors, FAs, auxiliá-los, né, os investidores individuais, a escolher os investimentos também, né. Eu acho que a Nomad ajuda muito também na questão de model portfólios, né. Então você não precisa necessariamente fazer a alocação o asset allocation, decidir qual ativo comprar, você pode seguir um model portfólio, né, que seria uma maneira de você deixar aquele investidor individual talvez mais parecido ou acessar aquele conhecimento institucional de um gestor que criou aquele model portfólio. Existem muitas opções de model portfólios hoje em dia. Fala um pouco sobre a família de model portfólios da BlackRock, acho que é um assunto bem interessante. Que está disponível também, né, a grande parte dos investidores. São maneiras eficientes, né, de você ganhar acesso àquele know-how, né, de construção de carteiras, onde a gestão de risco já está embutida, todos os views de mercados vão ser expressados ali. Não, você tem opções de mais longo prazo, com menor rebalanceamento, ou que rebalanceia também a cada trimestre, né? Então, para o investidor individual, acaba sendo uma maneira mais tranquila, né? De você falar, eu fiz meu investimento no exterior, né? Tem alguém ali cuidando do rebalanceamento, né? Mudou o mercado, você vê aquela visão de mercado sendo expressada em diferentes alocações, acaba sendo uma maneira fácil. E como ela é feita geralmente com ETFs, né, a volta à questão dos custos, acaba sendo mais barata também. Né? Hoje em dia você tem a facilidade de tecnologia, né, que é oferecida para você acessar esses investimentos. E a gente é muito fã da ideia de model portfólios. Boa, acho que a gente passou pela maioria dos temas aqui. Queria que você trouxesse considerações finais aqui para quem está assistindo a gente que ainda não investe no exterior ou que já investe, como investir agora e como pensar em carteira e portfólio. Claro, vou ser repetitiva, vou falar de novo a palavra diversificação. Olha para A gente diversas gosta dessa palavra. opções. Nunca é demais. Olha para diversas opções. Não tenha receio, a curiosidade, né, de investigar mercados novos, instrumentos novos que te dão acesso, BDRs de ETFs, prestar atenção a custos, né? E divulgar, né? Educação financeira, acho que é um grande componente nessa jornada para ativos no exterior. Perfeito. Se Danilo não tiver mais nenhuma pergunta, tem? Não, só vou enfatizar as duas palavras finais aqui. A gente gosta muito de diversificação e também de educação. É isso. Então, muito obrigada, Cindy, pela sua participação aqui. Está sempre convidada para voltar. E para quem acompanhou, agradeço também a presença de todos, ouvirem, assistirem ao nosso Nomadcast. Não deixem de seguir as redes sociais na Nomad para não perder nossos próximos conteúdos. E assistam também as lives e os outros conteúdos nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.